Fala, fiel! Esse é o teu Café Bicolor, aqui no nosso Central Papão. Pessoal, grandes notícias nesse Café Bicolor para vocês. Te inscreve aqui no Central Papão, te torna membro, é importante. Você vai participar de muitas promoções com a gente, participar de live, do nosso grupo de WhatsApp. Pessoal, chega junto. E olha, nesse Café Bicolor de hoje, a recuperação judicial, tem alguns credores aí que a gente conhece que estão reclamando da forma que o Papão ofereceu as negociações na justiça. Vou explicar isso para vocês aí, quem são os credores que a gente descobriu. Pessoal, além disso, o Papão vai jogar com um time que está em crise, que tem jogadores que a própria torcida do Confiança está desconfiando, e é um jogo que acaba sendo perigoso para a gente se a gente deixar a soberba, o sapato alto tomar conta, mas isso não vai acontecer. E eu vou falar ainda para vocês que finalmente tem data para o início das obras no CT. Se inscreve aqui com a gente, pessoal, vamos lá. É muita notícia nesse vídeo. Primeiro, vamos falar da questão do Confiança. O Confiança tem uma linha de ataque que não está produzindo muito, só tem 9 gols. Eles têm jogadores rápidos na frente, tem um PK, né? Tem o jogador Maicon também, atacante, e o outro é Iago, não estou enganado. Mas eles não estão tendo uma boa produtividade. O Confiança, ele está tendo muita dificuldade na questão de meio campo e ataque, segundo a própria torcida, o próprio torcedor que falou com a gente aqui no Central Papão, falou com o Valber, aí vocês viram o cara a cara aqui no nosso canal, é o Mike, lá do Confiança. Ele disse que o problema nem tanto é a zaga, eles têm um goleiro até confiável, segundo ele, eles têm uma zaga até mais ou menos, o problema mais é meio campo e ataque, e tomara que seja um problema maior ainda na segunda-feira para eles, para a gente não. Pessoal, olha só, hein? Vou falar a notícia não tão boa e depois eu termino o vídeo com uma notícia muito boa para a gente. Bom, recuperação judicial. Alguns credores, que são os credores, pessoal, todo mundo sabe, né? Mas enfim, são aquelas pessoas que o Paysandu deve, né? São as pessoas que o Paysandu por algum motivo tem uma dívida, são os credores. E chegou uma fase da recuperação judicial que o Paysandu apresentou o plano de pagamento para a justiça, de que forma pagar, com desconto, tantos meses, tantos anos, a entrada vai ser só... Apresentou. E chegou a fase, nessa recuperação judicial, dos credores avaliarem e concordarem ou não com as propostas do Paysandu para quitação das dívidas. É normal que isso aconteça, pessoal. Os credores têm que avaliar, têm que dar o ok para que a recuperação judicial prossiga, e tem uma assembleia de credores e tal, não sei o que, até o juiz bater o martelo e oficializar, confirmar a negociação via justiça. Só que também o que acontece, algum dos credores pode não concordar, ter objeção, né? Basta um credor ter objeção, que aí já vai ter essa questão dessa Assembleia dos Credores e tal. E alguns credores já apresentaram objeção. Vamos citar os nomes aqui, né? Que a própria imprensa divulgou. São eles. Hélio dos Anjos, não concordou com as propostas que o Paysandu apresentou na recuperação judicial. André Lima, ele mesmo, né? No ano passado estava aqui. Bruno Veiga, alguém lembra do Bruno Veiga? Também. Matheus Cavaleri, também. Então, pessoal, alguns jogadores, algum treinador também, o ex-treinador, não concordou. E aí essa situação, ela acaba sendo meio que normal nesse tipo de processo. Eu não sou da área do direito, deixo isso mais para o meu amigo Bruno Alves, para o meu amigo Nando, mas até onde eu me informei, aí depois disso vai ter que ser feita toda uma situação, parece que tem que ser formada essa Assembleia de Credores,
para o Paysandu apresentar propostas, até que isso finalmente seja aprovado e a justiça, como eu disse para vocês, bata o martelo e dê o aval. O Paysandu está certo, tem que propor o que cabe no bolso mesmo, né? Tem que propor mesmo o que cabe no bolso. E, claro, os caras também estão no direito deles de não aceitar. Aí, pessoal, essa questão do Hélio dos Anjos, da briga com a diretoria, isso é uma questão assim que ele conquistou muita coisa com a gente, né? Tem direito de ir atrás da situação dele na justiça, todas as pessoas que se acham prejudicadas por algum motivo. Para isso existe a justiça. Mas o próprio nome diz, né, pessoal? É justiça, né? A justiça define o que se tem que pagar, quanto se tem que pagar, né? Eu digo, a justiça brasileira tem essa função, né? Não considero assim mais aí dos anjos ídolos do Paysandu, enfim, mas isso é minha opinião, tá? Minha opinião. Quem considerar, respeito e tal, mas conquistou títulos, mas tá no direito dele, volta a falar, ele e os jogadores. E agora vamos ver como vai ser definida essa recuperação judicial. O Paysandu vai ter que fazer outras propostas e eles vão ter que... Vai se conversar, não vai ser resolvido agora. O Papão está na dele, está em recuperação judicial. A vantagem é que com a recuperação judicial, o Paysandu não pode ser cobrado das dívidas, porque está sobre o olhar da justiça. Agora vamos para a notícia boa, pessoal. Pessoal, a Vale definiu as datas para início das obras do nosso CT. Que excelente notícia, pessoal. Que excelente notícia. A gente sonha com CT, sonha em ter um lugar digno, com estrutura, que os atletas que defendam e venham defender o Paysandu possam ter uma condição muito boa de trabalho. Eu vejo clubes que têm muito menos tradição, muito menos torcida. Tem CTs maravilhosos, mas tem gestão, né, pessoal? Tem gestões competentes que propiciaram esses clubes ter esses CTs. E o Papão vai, finalmente, a obra, deixa eu falar para vocês, a Vale já pediu para o Paysandu limpar o terreno na área onde vai ser instalado, onde vão ser instaladas a estrutura da construtora que vai trabalhar e servir de base o quartel-general lá, da base da construtora que vai trabalhar no CT do Papão. A Vale terceirizou, enfim, parece que licitou, é uma empresa, a mando da Vale, que vai fazer o nosso CT. Não esqueçam que é 10 milhões, né? O Papão tem 2 campos prontos, trabalha num terceiro, já iniciou até a obra do quarto, e a Vale vai entrar com aporte de 10 milhões para concluir toda aquela parte lá estrutural, de academia, de vestiário, de refeitório, de tudo, pessoal, tudo, de hospedagem. Então o Papão vai sim, a gente vai poder realizar esse sonho, que é ter a nossa casa, o nosso CT, porque o Papão merece. E a gente vai, a partir de 2027, a obra começando dia 20, foi determinado que inicia dia 20 e 21 de agosto, pessoal. A obra começando dia 20, 21 de agosto, eu sei que uma obra demora, ainda mais de um porte desse. Não é uma obra rápida, não é uma obra simples, mas eu creio, de repente, que até final de dezembro aí está concluído. E aí, quem sabe, pessoal, em janeiro, o Papão de 2027, se Deus quiser, já na Série B, vai começar a treinar no novo CT. Muito feliz com isso. O Papão merece, a gente merece, a fiel torcida merece. E vai dar tudo certo em 2026, vai dar tudo certo em 2027. Aperte as notificações para você receber o nosso vídeo. Esse é o nosso Café Bicolor aqui no Central. Clica no gostei. Hype o vídeo. Tamo junto!